Olá, estudante. Meu nome é Paulo Ney. Eu sou professor do curso técnico de logística da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos da Costa. Estou aqui hoje para trazer mais conhecimentos a respeito da nossa disciplina de Introdução à Logística e Administração da Produção. Nessa unidade vamos falar sobre indicadores de desempenho e de produtividade. Vamos agora entender como funciona o processo de melhoramento da produção e como podemos fazer isso como se fosse algo que pode melhorar sempre. Para isso, precisamos aprender a construir e controlar indicadores de desempenho para a produção, conceitos como os de produtividade, entre outros. Bom, começamos falando sobre a parte de melhoramento da produção. E aí o que fica claro na produção hoje é a ideia de melhoramento contínuo. E essa ideia não é uma ideia original, é uma ideia de uma filosofia uma filosofia oriental que envolve a melhoria contínua de forma ampla na vida das pessoas em seu entorno, que os japoneses chamam de Kaizen. Então, a filosofia Kaizen é uma filosofia de melhoramento contínuo que foi copiada para a produção, para que a gente possa produzir de maneira cada vez melhor. Atualmente devemos considerar a ideia da filosofia Kaizen como sendo uma forma de viver que prega melhoria contínua e sistemática para a vida humana. O conceito de Kaizen teve sua origem no ambiente industrial após a Segunda Guerra Mundial, quando empresas japonesas adotaram práticas que posteriormente foram consolidadas com esse termo. Desde então, esses princípios Kaizen se difundiram globalmente, sendo aplicados em diversas áreas além da produtividade. O aprimoramento desse desempenho, ou do desempenho da produção, é essencial para a administração, pois impacta diretamente na capacidade de uma organização em cumprir suas metas e objetivos, além de minimizar o risco de perda de competitividade. Empresas e organizações buscam sistemática e constantemente melhorias em seus processos e serviços para atender às expectativas dos seus clientes e obter maior eficiência em suas operações. É consenso que existe uma percepção no aumento da intensidade das pressões competitivas nos mercados locais e nos mercados internacionais, incluindo o setor público e o setor de organizações sem fins lucrativos, o que significa que seus proprietários dessas operações estão menos dispostos a tolerar baixos retornos ou menos valor pelo dinheiro investido. No contexto atual, vamos falar um pouquinho, nessa questão do melhoramento da produção, vamos falar um pouquinho sobre ambidestria organizacional. Diante disso tudo que a gente falou sobre o método Kaizen que é utilizado na produção, nós podemos trazer também no contexto atual a ambidestria organizacional, porque ela assume um papel relevante e significa a capacidade de uma empresa tem para aproveitar e explorar ao mesmo tempo enquanto busca melhorias. Isso significa que competir em mercados estabelecidos, onde a eficiência é importante, melhorando recursos e processos existentes, ao mesmo tempo em que compete em novas tecnologias e ou mercados onde é necessário inovar e experimentar. Apesar de serem duas abordagens diferentes, essa ambidestria ela preza pela capacidade que as organizações têm de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, aqui eu trouxe para vocês um quadro que fala um pouco sobre a estrutura das ideias de melhoramento. Eu tenho técnicas de melhoramento que levam a elementos de melhoramento, abordagens para o melhoramento e a gestão do melhoramento. O modo como o processo de melhoramento precisa ser organizado e controlado e recebe recursos. Bom, os ciclos de melhoramento são um elemento fundamental em várias abordagens de melhoria e envolvem processos de questionamento constante e repetitivo de processos e atividades específicas. Existem muitos modos ou muitos modelos de ciclo de melhoria, mas dois dos mais utilizados são o ciclo PDCA e o ciclo DMAIC. Vamos falar um pouquinho sobre eles. O ciclo PDCA é o ciclo onde eu começo planejando a melhoria, depois eu implemento testando esse plano,
verifico se o plano está funcionando. Se o plano estiver funcionando, eu mantenho a implementação dele e não faço nada. E esse processo é contínuo porque eu continuo planejando a melhoria, vou testar o plano, vou ver se o plano está funcionando. Se o plano funcionou, ou seja, a melhoria foi alcançada, eu implemento o plano e continuo buscando melhorar esse planejamento, ou melhor, essa melhoria. O modelo PDCA começa com a fase de planejamento, na qual é realizada uma análise do método atual ou do problema, seguido pela fase de implementação, no qual o plano é testado. A fase de verificação avalia a solução implementada para verificar se houve melhoria no desempenho, e a fase de ação padroniza a mudança bem-sucedida ou documenta as lições aprendidas se a mudança não funcionou adequadamente. Muito bem, então, agora vamos passar para uma abordagem um pouco diferente. O ciclo DMAIC, DMAIC, muito conhecido na metodologia Seis Sigma. Então eu tenho as melhorias: definir, medir, analisar, incrementar e controlar. E aí o desenvolvimento: definindo, medindo, analisando, desenvolvendo e verificando. O ciclo DMAIC segue uma abordagem experimental e começa com a definição do problema, para entender o escopo do que precisa ser feito. Na sequência, o estágio de mensuração envolve a validação do problema usando dados e a medição precisa do que está acontecendo. Depois disso, eu vou analisar. A análise é utilizada para desenvolver hipóteses sobre a causa do problema, que podem ser validadas ou não. Nesse processo de melhoramento, a fase do ID Improve começa com a remoção das causas do problema, testando soluções e implementando as que parecem funcionar. O processo aprimorado é monitorado e controlado continuamente para garantir que o nível de melhoria seja sustentável. Ou seja, do mesmo jeito que o PDCA funciona, o DMAIC funciona sendo uma operação contínua. Teoricamente, esse objetivo de melhoramento da produção muitas vezes significa o nível de perfeição. Por exemplo, zero erro, entrega imediata, entregar absolutamente tudo que foi prometido, infinita flexibilidade, desperdício zero, entre outros. Certamente esse nível de perfeição pode nunca ser atingido, mas essa não é a questão. A questão e o que interessa de fato é que o desempenho atual seja ajustado no sentido do aprimoramento e atingimento desse objetivo de perfeição, para indicar o quanto de melhoramento pode ser possível. Ao criar o sistema de medição de desempenho útil, é importante encontrar um equilíbrio entre o uso de medidas-chave simples, mas pode não abranger toda a gama dos objetivos organizacionais. As medidas detalhadas, complexas, mas que podem ser difíceis de administrar. Para alcançar esse equilíbrio, é necessário estabelecer uma clara conexão entre a estratégia geral e a operação, os indicadores de desempenho-chave que refletem os objetivos estratégicos e as medidas detalhadas que complementam cada indicador-chave. E aqui eu trouxe uma outra abordagem para vocês, que é a abordagem do BSC. O BSC é uma metodologia que foi desenvolvida num trabalho de doutorado de 2 estudantes da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Norton e Kaplan, que definem os objetivos e os índices de desempenho de uma organização em 4 dimensões. O BSC busca reunir os principais elementos que refletem a posição estratégica de uma empresa, incluindo medidas de qualidade de produtos e serviços, tempos de desenvolvimento, reclamação de clientes, produtividade da mão de obra, entre outros. E como é que ele funciona? Ele separa indicadores de desempenho de como olhamos para os nossos acionistas, isso é estabelecido pela perspectiva financeira, estabelece esses objetivos de desempenho em que devemos ser excelentes, que é da perspectiva do processo interno, estabelece também os índices de desempenho de como nossos clientes nos veem, a perspectiva do cliente, e, por último, como podemos continuar melhorando e construindo competências, que ele chama de perspectiva de aprendizagem organizacional e de crescimento. Então, esses índices são criados, são construídos para cada organização que faz do jeito que ela entende que é melhor, para serem acompanhados em busca dessa melhoria contínua.
Uma das abordagens mais utilizadas na produção para mensuração dos itens de desempenho é a Seis Sigma. E ela traz esses índices de desempenho. O primeiro deles é o defeito. É uma falha para atender ao desempenho requerido pelo cliente. O segundo deles, unidade ou item com defeito. É qualquer unidade de produção que contém um defeito qualquer. O terceiro deles, oportunidade de defeito. É o número de modos diferentes que uma unidade de produção pode falhar para atender às exigências do cliente. E também a proporção de itens defeituosos, que é a percentagem ou a fração de unidades que tem um ou mais defeitos, além do rendimento do processo, que é a porcentagem ou fração do total de unidades produzidas em um processo que estão isentas de defeito. Muito bem. Além disso, essa metodologia traz outros índices de desempenho. O defeito por unidade, o defeito por oportunidade, o defeito por milhão de oportunidades. Nesse caso, a produtividade pode ser medida pela relação direta entre o valor do produto ou serviço final produzido e o custo dos recursos necessários para essa produção. Assim sendo, a produtividade pode ser representada como uma relação direta entre saídas e entradas. Está aqui a relação direta entre saídas e entradas, inclusive isso já foi estudado. Bom, vários aspectos podem influenciar a produtividade das organizações, como, por exemplo, os colaboradores, os processos, métodos utilizados, a concorrência, entre outros. Colaboradores sem treinamento ou desmotivados vão produzir menos. Processos sem métodos definidos e sem controle produzirão volumes menores e produtos com defeitos. A concorrência que pressiona o mercado em busca de níveis de produtividade cada vez melhores. Então, nós precisamos investir sempre nesse ciclo de melhoria da produtividade. Eu meço produtividade, avalio produtividade, planejo produtividade, melhoro produtividade e continuo medindo produtividade para que esse ciclo não termine nunca ou, vamos imaginar que a organização encontre a perfeição, o que é muito difícil. A produtividade ainda pode ser classificada como parcial e total. Vamos ver como é que elas funcionam como sendo parciais e totais. Através das análises dos níveis de produtividade aferidos e das comparações realizadas, podemos identificar as oportunidades para otimizar o processo decisório, além de fundamentar o planejamento de níveis de produtividade mais elevados, capazes de fornecer uma vantagem competitiva no mercado. E aqui eu trouxe um exemplo de calculando a produtividade, um exemplo de cálculo da produtividade. Imagina que uma empresa montava 2.659 unidades por dia, com a utilização de 1.850 operários. Após as melhorias que ela desenvolveu no processo produtivo, passou a montar 3.600 unidades por dia, com a utilização de 1.720 operários. E aí fica a pergunta, qual foi o aumento da produtividade parcial da mão de obra? E qual foi a sua variação percentual entre esses dois períodos? E aí eu trouxe para vocês aqui um cálculo bem simples. Calcular a produtividade não é nada complicado. Então, no primeiro período, a produtividade é saídas sobre entradas. Eu produzi 2.659 unidades e utilizei 1.850 empregados. Eu tinha uma produtividade para cada empregado de 1,4373 unidades por empregado. No segundo período, eu tinha 3.600 produtos acabados e 1.720 operários. Então, a produtividade passou para 2,0930 unidades por empregado. Para saber a diferença entre os dois, eu vou só dividir, a produtividade de 209, que foi do segundo período, pela produtividade do primeiro período, que foi 1,4373. Subtrair 1 e multiplicar por 100, e aí eu tenho um aumento de 45,62%. Esse exemplo bem simples traz a informação para mostrar para a gente, para mostrar para vocês, que a produtividade nesses dois momentos ela foi melhorada e a melhoria de produtividade representou numa produtividade maior de 45,62%. Muito bem. Ainda acompanhamento e controle da produção. É importante a gente lembrar
O que significa planejamento e controle e analisar novamente o que foi abordado. A atividade de planejamento e controle tem como objetivo gerenciar a alocação contínua e sistemática de recursos. A atividade que garante a eficiência de processos da operação e atender a essa demanda de clientes por produtos e serviços. Muito bem, eu tenho aqui um quadro que mostra para vocês um sistema de planejamento e controle que integra mecanismos internos de planejamento e controle, clientes, fornecedores e outras funções da empresa. Então nós temos aqui o planejamento e conectividade dos fornecedores, tenho fornecedores aqui, tenho clientes aqui, tenho processos aqui que a gente chama de programação, carregamento, sequenciamento, monitoramento e controle, que é o mecanismo do núcleo de planejamento e controle, e aqui o mecanismo de decisão do planejamento e do controle que pega informações de outras funções da empresa através de sistemas de informação de planejamento e controle, pessoal planejado e controle, para outras funções organizacionais. Muito bem, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a evolução do ERP. O ERP é um sistema que, como vocês podem ver, o nome dele em inglês é Enterprise Resource Planning, que na verdade é somente planejamento de recursos empresariais, traduzindo para o inglês. Ele nasceu e evoluiu lá na década de 70, começando com o BOM, que era o Bill of Materials, ou seja, a fabricação de materiais, evoluiu para o MRP na década de 70, evoluiu para o MRP2 na década de 80 e hoje nós utilizamos esse conceito de um sistema que é integrado com a evolução do MRP, MRP2, o Plano Mestre de Produção, entre outros, e se transformou num conceito que administra, regula, controla e traz informações da organização inteira, Desde vendas, faturamento, gestão de ativos, folha de pagamento, gestão financeira, manutenção, recebimento fiscal, contas a receber, contas a pagar, recursos humanos, custos, ou seja, tudo o que eu preciso saber a respeito da organização, ela está disponível nesse conceito de ERP. Esse sistema MRP representa o mais recente e significativo desenvolvimento da filosofia fundamental do MRP. Para compreender o ERP, é necessário entender os diversos estágios em seu desenvolvimento. O MRP original tornou-se popular durante a década de 70, apesar da lógica de planejamento e controle na qual se baseou já ter sido conhecida há algum tempo atrás. Durante a década de 80, o MRP2 se expandiu a partir do MRP e isso só foi possível graças ao desenvolvimento de tecnologias como redes conectadas de computadores pessoais cada vez mais poderosos. A maior sofisticação do MRP2 também permitiu a modelagem de cenários hipotéticos, o que contribuiu para a força do sistema em lidar com mudanças inesperadas. O ERP é a única e mais abrangente evolução dessa filosofia que se baseia na integração de diferentes áreas da empresa para alcançar uma visão única e completa do negócio. O ERP pode também ser definido como uma solução empresarial ampla e completa. O sistema ERP consiste em módulos com apoio de softwares como marketing, vendas, serviço de campo, projeto, desenvolvimento de produtos, controle de produção e estoque, compras, distribuição, gestão de instalações industriais, projeto de desenvolvimento de processos, fabricação, qualidade, recursos humanos, finanças, contabilidade, serviço de informação, de forma que a integração entre os módulos é enfatizada sem a duplicação de informação. Eu tenho agora uma base de dados única e eu não preciso ficar duplicando informações entre cada uma das áreas funcionais da organização. O ERP é amplamente considerado como uma ferramenta com o potencial de melhorar significativamente o desempenho das empresas em vários setores. Ele oferece visibilidade completa de todas as partes da empresa, permitindo uma melhor tomada de decisão, uma maior eficiência por meio da disciplina que força mudanças baseadas em processos e negócios. Ainda oferece os seguintes benefícios: melhoria contínua de processos comuns por meio de um maior senso de controle, comunicação mais sofisticada com clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais, capacidade de integrar a rede de suprimentos completas, incluindo fornecedores e de fornecedores de clientes e clientes. Ficamos por aqui, pessoal.
Até mais.